Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre um tema que é complicado. Eu acredito que seja algo muito assim polêmico, mas que é de muita importância para nós, principalmente no na era que a gente vive, né? Essa era de modernização, enfim. A, a santidade, muitas vezes, ela é mal interpretada por algumas pessoas porque criou-se na mente, principalmente da mulher, que a mulher ela não pode usar um batom, a mulher ela não pode pintar um cabelo, a mulher ela não pode fazer as unhas, a mulher ela não pode usar uma roupa bonita. Quando eu falo bonita, é bonita, não é uma roupa escandalosa. Em nome de Jesus. Entendam isso com a sabedoria. E aí eu vou chegar até nesse ponto também. O que quer dizer quando uma pessoa se veste desse jeito? E a gente vê muitas irmãs de muitas denominações que têm esse comportamento de não usar nada disso, porque acham que isso, elas têm dentro delas que isso é alguém que não tem o Senhor, que não conhece Jesus Cristo. E assim, eu acho muito. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que isso é uma fala muito precipitada e equivocada e perigosa. Porque você se prender numa bolha de religiosidade, afirmando que uma pessoa é santa, uma pessoa busca se santificar, tirando essas coisas de aparência, é perigoso. Porque o Espírito Santo, ele trabalha no interior da pessoa. O Senhor, ele habita no interior da pessoa, que é no coração. Então, quando a gente lê lá em Marcos 7, Jesus ele repreendendo aqueles fariseus, o que contamina o homem é aquilo que sai da boca dele e não aquilo que entra. Se você ficar perto de pessoas que pensam do mesmo jeito, que agem do mesmo jeito, você vai estar fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas. Então, aquilo que está no nosso externo não define, tá? Não define. Mas presta atenção. Calma que tem muita coisa para falar aqui. E se tratando de mulher, existe esse preconceito de que a mulher ela não pode ser bonita, a mulher ela não pode usar essas coisas porque ela vai estar sendo carnal. Eu também vou chegar lá, pera aí. E quando Pedro fala lá na carta dele que as mulheres elas têm que buscar se ardonar principalmente com aquilo que é de dentro, né? Sendo que mulheres dóceis, mulheres tranquilas, mulheres amáveis, mulheres mansas. É esse espírito que tem que sair da mulher. Por quê? Porque quando a mulher ela tá linda assim por dentro, trabalhada por dentro, ela vai saber a forma como ela tem que se cuidar no externo. E dizer que ser santo é alguém que não tem cuidados consigo mesmo no seu externo, como eu disse, eu acho perigoso. Eu penso que seja algo muito perigoso, porque Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus limpo, de ordem e decência. Então pensa comigo, você vai falar que uma pessoa é santa, que aquela pessoa ela é santificada por Deus porque ela tá suja, ela tá mal arrumada, ela tá desleixada? Porque a gente vê muitas pessoas assim. E se a gente fosse adotar essa narrativa, então todo morador de rua é santo. E também as pessoas que moram em países que têm condições assim miseráveis seriam santas também. E quem que age, né, no mundo espiritual, no meio dessas pessoas? Não é o Senhor. O diabo, ele quer tirar tudo que é belo das pessoas, principalmente aquilo que está dentro delas. Então, não falem, não associem, em nome de Jesus, a santidade com aquilo que você vê por fora, porque a gente vai
falando aqui bem diretamente, quebrar a cara. Isso é uma religiosidade, isso é um comportamento, sabe, que a gente vê ao longo da igreja, na caminhada da igreja, do povo. E eu também não estou aqui dizendo que a pessoa ela não tem que renunciar a certas coisas, porque antes de conhecer a Cristo, eu era uma mulher muito vaidosa. Para algumas pessoas que já me conhecem, assim, que conhecem o meu testemunho, eu já cheguei a usar anabolizante, eu tive a minha voz totalmente mudada, eu era viciada em academia, viciada mesmo, então eu tive o meu corpo totalmente transformado por conta disso. Eu era uma pessoa que eu comprava roupa, eu queria me vestir para que as pessoas me olhassem, para que eu verdadeiramente eu chamasse atenção. E essa é a imagem que o mundo prega para a mulher, tá? Então eu ficava me comparando muito, eu queria ter o cabelo igual a fulana, então eu procurava meios para me parecer que nem as outras pessoas, porque era um padrão. E o mundo ele prega um padrão para a mulher, não é verdade? E assim, quando Jesus Cristo ele me alcançou, eu sentia nojo, eu sinto nojo dessas coisas. Eu não consigo mais ver beleza nessas coisinhas, sabe? Nesses pontos assim que muitas vezes cegam, né? É uma cegueira, né? Isso vem para cegar a mulher, para fazer com que a mulher pense assim. O mundo vende uma estética de o seguinte: você tem que ser assim para você ser bonita, só que não trabalha o seu interior. A mulher de Deus, ela é primeiramente bonita dentro dela, segura dela, lá no profundo, internamente. Se ela estiver curada lá no profundo, ela pode estar de pijama dentro de casa, ela pode estar com o cabelo totalmente desalinhado, que ela vai se sentir bonita. Ela não vai sentir a necessidade de se produzir como o mundo prega para ela poder se sentir bonita. Então, a mulher de Deus, ela entende primeiramente que se ela tá bem com ela internamente, o externo não é o principal, é o interior dela. Coisa que o mundo não prega, não é verdade? E isso cega as mulheres. Então, quando Cristo me alcançou, as minhas vestes foram transformadas, a maquiagem que eu usava maquiagem muito forte, batom muito forte, era tudo muito exagerado. E eu tô entrando agora na parte do exagero. E quando nós vemos mulheres que estão na congregação, mulheres que foram, eu acredito que tem muita mulher que Jesus alcançou sim, mas que elas precisam ser curadas no interior delas com relação ao que verdadeiramente é bonito. Elas precisam ser libertas daquilo que aprisiona elas, que é o excesso, o exagero externo. Muitas mulheres se sentem bonitas se elas estiverem vestidas exageradamente, e a gente vê isso. E eu não estou aqui condenando essas mulheres, eu estou dizendo que essas mulheres precisam ser tratadas no seu interior, para que elas venham enxergar a verdadeira santidade de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito direta com relação àquilo que Deus quer que a gente abandone, que é o quê? A ira, a maledicência, a fofoca, a imoralidade sexual. O Senhor, ele pede para que a gente se liberte disso, para que a gente abandone essas práticas. Então, o que é a santidade? É você abandonar as práticas da carne, as práticas que te cegam, que te tiram da presença de Deus, e você começar a praticar os frutos do Espírito Santo. Então, uma mulher, quando ela deixa essas práticas e começa a ser uma mulher mais amável, mais dócil, feminina, sabe? Ela vai ser transformada por essa beleza. A beleza do Senhor, ela vai
sair de dentro para fora. E ela vai entender, olha, é bom para mim usar um cabelo de tal jeito. Olha, é bom para mim usar um brinco mais discreto. Então eu vou usar aquilo que remete a essa sensibilidade do Espírito Santo. Usar algo que verdadeiramente o Espírito Santo se alegra. Quando nós praticamos, temos esses atos carnais, a gente afasta, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. E muitas mulheres cegas pela religiosidade, que não aceitam, que batem o pé firmemente. Mulher não pode usar brinco, mulher não pode pintar um cabelo, mulher não pode usar um colar, não pode usar uma roupa bonita, não pode fazer as unhas. Essas mulheres, elas também estão praticando obras da carne, porque elas estão falando isso com ira, sabe? Ela tá com ira no coração dela. Ela pensa que porque o Espírito Santo retirou isso dela, ela tem que cobrar isso de todas, porque esse é o modelo, sabe? Essas pessoas tratam elas como se elas fossem um modelo a ser seguido. E o nosso modelo é o Senhor, é a palavra, é a Escritura Sagrada. Então eu digo hoje para você que se liberte desse espírito de religiosidade, porque ele te cega de muitas formas. Ele te impede de você alcançar muitas pessoas. Ele te impede de você entender o que vem de Deus e o que não é. Primeiramente, busquem ter discernimento, porque eu cheguei a falar aqui no vídeo que você vê uma pessoa mal arrumada, uma pessoa bagunçada, uma pessoa suja, uma pessoa simples, né? A gente tem o hábito de se referir a essas pessoas como pessoas humildes, né? Como alguém que é santo, e na verdade não é. Isso não é referência, isso não é modelo de santidade, irmãos. Isso não é modelo de santidade. Então, que a gente tenha a nossa mente transformada pelo Senhor. Pobreza, igual a gente vê muitas pessoas que não têm condições, não é motivo da pessoa ser suja, da pessoa ser bagunçada. Então, são pessoas que também precisam ser libertas, pessoas que associam a pobreza com o pouco... Ai, meu Deus, como que fala, gente? As poucas condições financeiras a andar, né, a se permitir, não, já que eu não tenho essa condição, eu vou ficar suja mesmo, eu vou ficar bagunçada e tá tudo certo. Não, a pessoa também precisa se libertar disso, porque isso é um espírito de miséria. Então, tomem cuidado com o julgamento de vocês. Tomem cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você olha, porque a forma como a gente julga as pessoas externamente é algo que o Senhor tá precisando trabalhar em nós. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter discernimento, e isso tem faltado muito na igreja nos dias de hoje. Então eu deixo esse vídeo, esse alerta aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem que a carnalidade está associada ao exagero. A santidade, ela não tem a ver com a pessoa ser de tal modelo. O modelo é o Senhor, é a palavra de Deus, e que a gente busque primeiramente, em nome de Jesus, a ter discernimento daquilo que você vê, porque o discernimento, ele vai te mostrar o que está por trás daquilo ali que você está vendo. Amém? Que o Senhor, ele venha abençoar o nosso dia hoje, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.